Parado nos bastidores que ainda não foi revelado pra gente? Essa fala pode marcar um momento novo no cenário político nacional e talvez também internacional. Assista agora e tire suas próprias conclusões. Há muito mais por trás dessa história do que parece à primeira vista. Assista comigo esse vídeo, mas eu já te convido a você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like logo de início e também já prepara o seu comentário. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Não adianta! É palhaçada! Amigos, isso é uma vergonha, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Câmara Federal, Senado! Se você não quer botar sua cara, se você, deputado federal e senador, tem rabo preso no STF. O processo de impeachment contra o ministro Moraes, pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país, alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Porém, esse é um quanto diferente. Essa questão do Master abalou a República Federativa do Brasil em todos os setores, como os senhores estão divulgando diariamente. O momento que o Brasil vive é gravíssimo, as denúncias são gravíssimas contra um ministro da Suprema Corte. Nós não podemos ter ninguém intocável no Brasil. Deputados e senadores não são intocáveis, responderam procedimentos. E por que é que ministros do STF são intocáveis? Precisam ser investigados com todo o direito de defesa, mas é preciso investigar. É preciso que nós vamos às entranhas dessa denúncia, ver o que está por trás disso. É muito grave um ministro da Suprema Corte ter agido, ter advogado, podemos dizer assim, para um banco particular. É perigoso para o sistema financeiro. Proteger quem? A esposa que tem um contrato de 100 e tantos milhões com esse banco, um contrato que todos os especialistas em advocacia, do meio jurídico, sabem que é um contrato superfaturado, um contrato que se pagasse um valor desse, seria para a pessoa ser responsável, para o escritório ser responsável por todo o jurídico da empresa. Não é o caso do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí chegam denúncias de uma repórter, de uma pessoa que está investigando e diz que tem fontes, tem denúncias, tem pessoas que denunciaram de que o ministro, por várias vezes, tentou interceder junto ao presidente do Banco Central, em benefício do Banco Master. Nós precisamos investigar, doa a quem doer. Nós já tivemos no passado denúncia contra o ministro Toffoli de que teria pego 50 mil do ex-governador do Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo. Vamos passar o Brasil a limpo. A oposição está aqui hoje para tentar passar o Brasil a limpo. Esse é um momento ímpar da vida do Brasil. A história do Brasil não registra nos últimos tempos. Eu cheguei nessa casa aqui na Câmara dos Deputados em 97 para 98. Mas conheço a história para trás.
Mas a invasão de um poder, de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, e chegou ao ponto de ditadura judicial, não esperávamos nunca que iríamos chegar e ver esse momento. Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal, 6 horas da manhã, na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal, 6 horas da manhã, na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de flanelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim, com o ministro que pega um avião para ver um jogo, com o advogado daquele que está sendo investigado, e aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli. O caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo, e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui a CPMI do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso. E aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é um lobista jurídico. É um lobista. Pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora o Toffoli, porque o sistema, ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia. Desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os 2 presidentes da casa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota.
Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto! Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro? Seu amigo Toffoli. Com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Está de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira. Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. E se depender de nós, da nossa voz. Graças a Deus operaram as minhas pernas, não foi a minha garganta, nem costuraram a minha boca. E nem vão. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro. De alguém que se acha dono, patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final. Senhores deputados estão já comunicados. Porque precisa partir dessa casa, de nós só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos, à luz do dia. Já poderia não estar ali quando deu cabo e fim a Lava Jato. Os bandidos estão na rua e pedindo dinheiro de volta, que foi roubado, confessado por eles mesmos, e os outros que fizeram delação, e os outros que fizeram foram lá, acordo de leniência. Nós estamos sofrendo, é doído, mas nesse momento o nosso sofrimento tem que ser muito menor do que a sede de justiça que nós precisamos ter por esse país. Por isso fica o meu registro. A oposição está unida. Todos os que aqui não estão, nós estamos representando, porque todos eles estão juntos, todos estamos juntos, e nós não vamos deixar impune aquilo que é o nosso papel. É o Congresso Nacional, é o Senado da República, que tem que responder ao povo e impeachment todos esses que violaram as nossas leis, códigos e enterraram, sepultaram para sempre a nossa Constituição. Eles precisam ser punidos. Contra a tirania do STF, contra a tirania de Alexandre de Moraes. Se qualquer pessoa no país, qualquer pessoa, tivesse um contrato de 129 milhões de reais com um banco fraudulento que deu um calote de 12 bilhões de reais, se essa pessoa advogasse para esse banco, com certeza essa pessoa já estaria com busca e apreensão,
já estaria com sigilos quebrados, já estaria em inquéritos, mas como nós estamos vivendo o tempo da ditadura do judiciário, em que essa é a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, nada acontece, nada acontece. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes já deveria ter sido afastado em qualquer país sério, ele já estaria afastado de suas funções e já estaria também sendo responsabilizado, investigado por essas acusações. E mais, nós ainda vemos Toffoli, que avocou para si a competência de toda essa questão da ação do Banco Master, avocou para si, colocou sigilo absoluto, poucos dias após ele viajar para a final da Libertadores com o advogado do Banco Master. Olha, só não enxerga quem não quer a promiscuidade da relação institucional e da relação dos ministros com o que está acontecendo com um banco fraudulento e que, na verdade, Dallagnol Vorcaro, quando contratou por 129 milhões de reais a esposa de Alexandre de Moraes, ela não contratou ela contratou ele. Ela contratou Alexandre de Moraes, ele contratou Alexandre de Moraes para que pudesse fazer o lobby para fazer toda a questão da venda para o Banco Regional de Brasília. E agora o que está acontecendo? Diante disso, nós estamos vendo o sistema reagir e Toffoli simplesmente, numa cara deslavada, está buscando anular a falência, anular a liquidez que foi feita do Banco Master para se salvar. E não é possível que nós não percebamos que isso não é só algo que vai destruir a nossa democracia, mas destruir também o sistema financeiro nacional. E é por isso que o impeachment de Alexandre de Moraes é extremamente necessário. Sim, por esse fato e por todos os outros que nós já vimos acontecer há muito tempo no nosso país. Mas também é necessário que nós instalemos a CPMI do Banco Master. Olha o que aconteceu com a fraude do INSS. Se não fosse a CPMI do INSS, as investigações com relação à fraude jamais teriam avançado tanto. Então é por isso que é necessário que nós instalemos uma comissão parlamentar mista de inquérito para colocar para ser ouvida a esposa do Alexandre de Moraes e diversas outras pessoas envolvidas com a fraude do Banco Master, e não deixamos morrer a situação, não deixemos que eles revertam essa situação que será realmente vergonhosa para o nosso país. Nós já temos aí em torno de 170 assinaturas, acredito que até amanhã nós já vamos conseguir as 198, para assim que voltarmos aos trabalhos legislativos, já instalar a CPMI e assim passar tudo isso a limpo e não deixar que o Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, continue envergonhando o nosso país com esse conluio da fraude bilionária do Banco Master. Obrigado. Agora chegamos ao momento em que, mais uma vez, o poder do Supremo Tribunal Federal, ilimitado, sem fiscalização, tenta ser utilizado para encobrir outro grande escândalo nessa nação, envolvendo o Banco Master. Dias Toffoli vai fazer uma acariação amanhã, durante o recesso, entre técnico do Banco Central e Banco Master. Veja-se o tamanho do absurdo, um banco que contrata a esposa de um ministro por 129 milhões de reais, não para oferecer serviços jurídicos, isso agora está claro, mas para oferecer lobby, ou melhor dito, talvez, proteção. E quem atua em nome dessa instituição financeira não é a esposa, segundo revelado por Malu Gaspar, de O Globo e outros jornalistas brasileiros, mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E diferentemente de outros crimes que agora inovou-se, disse que quando tentados já são consumados. O de advocacia administrativa, quando tentado, já é crime. E é por isso que protocolaremos o pedido de impeachment por crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que já conta
com a assinatura de 115 parlamentares entre deputados e senadores. E trabalharemos para instalar a CPMI do Banco Master da mesma forma, deputado Cabo Gilberto, senador Magno Malta, para que esse país, de fato, seja passado a limpo. Até porque se a CPI do abuso de autoridade já estivesse funcionando, deputado Hugo Mota, presidente dessa Câmara dos Deputados, e ela já está pronta para ser instalada, certamente não estaríamos passando por esse momento. Viva a democracia! Viva a democracia! Que democracia? Viva a ditadura, Brasil! Hoje nós vivemos a ditadura da toga. É ditadura da toga? Diga que o Coronel Meira está mentindo. Escândalo em cima de escândalo. Mensalão, Lava Jato, CPMI do INSS. Essa agora é fichinha. É fichinha, está comprovado. É a Rede Globo que colocou, viu? Rede Globo. São os repórteres, é a imprensa. Parabéns, imprensa nacional. Está acordando, até que enfim. Está acordando. O que falta acordar nesta casa? A Câmara e o Senado tem que sacudir a chave daqui desses prédios, no lado Paranoá, e fechar. Se continuar do jeito que está, não adianta. É palhaçada. Ter senador e deputado federal nesta casa fazendo o quê? Nada. Escândalo em cima de escândalo. E agora, está comprovado, o sistema está funcionando a todo vapor. Está aqui exatamente agora, tá certo? A denúncia que a gente traz do Metrópolis. A Metrópolis acabou de publicar. PGR diz que contrato de esposa de Moraes com o Master não configura a atuação, possível atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Está aqui, é o sistema, é a PGR. Aí vem aqui, uma das justificativas para apuração era o contrato firmado entre a instituição financeira e o escritório comandado por Viviane Bassi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. Ao arquivar o pedido, Gourmet, faz parte, né? Faz parte do sistema ou não? Total parte do sistema. Afirmou que sobre o contrato não se vislumbra a priori qualquer ilícito que justifique a intervenção dessa insistência, dessa instalação. Amigos, isso é uma vergonha, Brasil. Acorda, Brasil. Acorda, Câmara Federal, Senado. Nós verdadeiramente fomos eleitos pelo voto do povo brasileiro. Somos nós que representamos o povo brasileiro. E o que é que estamos fazendo aqui? Quero parabenizar o Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, todos que vieram dos seus estados, todos que estão assinando. É isso o mínimo que a gente pede. Assine. Você, como deputado federal, senador, bote seu nome e assine. Se você não quer botar sua cara, se você, deputado federal e senador, tem rabo preso no STF, mas tenha coragem de honrar o voto que você recebeu. Assine. E para terminar e concluir, parabéns à imprensa. Vamos para cima. Rede Globo, pelo amor de Deus, proteja os seus repórteres. É o mínimo que a gente pede. Proteja. Não deixe Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil, eu tenho coragem de dizer, o ditador do Brasil, acabar com o quarto poder. Porque todo mundo diz que a imprensa é o quarto poder. E eu concordo. E eu ajudo a imprensa a levar a verdadeira informação para todo o povo brasileiro. Então não basta mais só o celularzinho, as mídias que a gente coloca. Agora a imprensa oficial, a imprensa que também ganha, tá certo? Do sistema, que a gente sabe, está se rebelando. Parabéns, imprensa! Liberdade! Liberdade neste fim de ano, um feliz ano novo, mas liberdade para o povo brasileiro. E esta liberdade eu só entendo saindo desta casa, saindo da Câmara e do Senado, porque nós somos verdadeiramente a representação da democracia, a representação do povo brasileiro. Os fatos que trouxeram a liderança da oposição nesse momento de recesso parlamentar, que suspendemos, não é o Congresso que suspendeu,
é a oposição que suspendeu momentaneamente para estarmos aqui apresentando, já informei aí, já dei o processo de impeachment contra o ministro Moraes pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Porém, esse é um quanto diferente. Essa questão do Master abalou a República Federativa do Brasil em todos os setores, como os senhores estão divulgando diariamente. Como a jornalista aqui, que eu quero cumprimentar a todos vocês, independentemente de posições político-partidárias, que está sendo bastante agredida, atacada, a senhora Malu Gaspar. Eu presto toda a nossa solidariedade a ela, que eu jamais imaginaria que ela seria tão atacada como ela está sendo, para vocês observarem a situação que o Brasil se encontra. Então, estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna. E é importante a presença do senador Magno Malta aqui, é o que representa a nossa Casa Alta. Infelizmente não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com a união e pressão do povo brasileiro poderemos chegar a esse número, como chegamos a 41 assinaturas, também contra o mesmo ministro. Infelizmente alguns tiraram por conta de pressão, mas conseguimos pela primeira vez na história do Senado Federal o número de 41 assinaturas de senadores. Então, esse processo de impeachment, como vocês estão aí com as gravíssimas acusações, estamos aguardando mais assinaturas de senadores e de deputados federais. O deputado Marcel já chegou? O deputado Marcel também solicitou para que possamos estender esse prazo e termos mais assinaturas. A nossa meta, como liderança da oposição, é ultrapassar o maior número já existente na história da República Federativa do Brasil, que é mais de 150 deputados federais e mais de 40 senadores. Você sente que está recebendo todas as informações de forma clara e equilibrada? Ou ainda existem pessoas faltando nesse quebra-cabeça? Fique atento, porque os próximos dias podem ser decisivos. E aqui vamos continuar acompanhando tudo com responsabilidade e compromisso com os fatos. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Vamos refletir juntos, porque o Brasil está mudando e você faz parte dessa história.